Bom dia, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui nos reunindo para estudar nossa lição da revista Palavra e Vida da Escola Bíblica Discipuladora. Estamos estudando sobre as adversidades nos tempos da pandemia. E hoje nós estaremos estudando a lição número 8, quando a adversidade é reconstruir. Nós estaremos focando o exemplo de Neemias, do profeta Neemias, e a sua luta pela reconstrução dos muros de Jerusalém. Irmãos, nós vamos nesse momento estar orando, fazendo uma oração, pedindo a direção do nosso Deus para tomar a frente dessa aula, de tudo quanto aqui faremos. Meu Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui reunidos, Pai, para poder estudar a Tua Palavra, para poder, ó Deus, aprender e crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Nós te pedimos, Senhor, que Tu venhas usar a minha vida, a minha boca, o meu intelecto, na condução deste estudo, e, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa me usar para ser um canal de graça, de bênção e de crescimento espiritual para todos quantos estiverem vendo e ouvindo este vídeo. Meu Deus, tem misericórdia de todos nós, Senhor. Tem misericórdia também da minha vida, Senhor. Dá a Tua direção, Senhor. Perdoa todo o meu pecado, todas as minhas faltas, ó Pai. Toma-nos nas Tuas mãos, ó Pai, e me usa nessa manhã, meu Deus, na condução desse estudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos queridos, nós vamos fazer a leitura no livro do profeta Neemias, no versículo 2. Lá na revista, sugere que seja lido somente o versículo 5, já que é o versículo básico da lição. Porém, para podermos entender, ter uma visão melhor do contexto em que essa passagem, que esse estudo se passa, nós faremos a leitura no capítulo 2, sim, mas dos versículos 1 a 10. E faremos citações dos outros versículos de 11 a 20 e também do capítulo 1. Leiamos então. Antaxerxes, o rei Antaxerxes, permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. Versículo 1, capítulo 2, versículo 1 nos diz o seguinte: Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Antaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei: Viva o rei, para sempre. Continuando, tá? Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei me disse: Que pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique.
Esse é o versículo 5, que é o versículo base dessa lição. No 6, já veio a resposta do rei Artaxerxes. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira, para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Versículo 10. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. O restante, que vem mais à frente, nós estaremos fazendo um comentário também mais à frente. Bem, o que nos diz aqui essa lição logo no início? O texto fala que as adversidades da vida nos fazem chorar perante o Senhor. Chorar perante o Senhor, chorar perante as pessoas. São duas situações muito diferentes. Muito diferentes, sim. Porque o Senhor é o nosso Deus, é a quem nós devemos confessar os nossos pecados, derramar diante dele as nossos planos, os nossos objetivos, aquilo que nos perturba, que nos frustra, para que ele nos dê respostas. Bem, o que vemos então? Buscamos a Deus por soluções quando algo se desmorona e muros em nossas vidas precisam ser reconstruídos para que possamos nos reerguer e continuar a glorificar o nome do Senhor. Neemias, assim como o restante do povo que veio do reino de Judá, o antigo reino do sul, estava ali diante do rei Artaxerxes, o rei da Babilônia. Por quê? Porque a Babilônia conquistou o reino de Judá, o reino do sul. E o povo foi cativo para a Babilônia. Mas havia uma promessa de Deus de que, passados 70 anos do cativeiro, o seu povo retornaria à própria terra, a terra prometida. Então vejamos. Neemias, cativo, escravo na Babilônia, mas ele era um servo fiel do rei Artaxerxes, o copeiro do rei, aquele que provava aquilo que o rei ia beber e aquilo que ele ia comer, para que o rei fosse envenenado. Bem, e aí? Neemias tinha uma posição de destaque no reino. E por que ele tinha esse destaque no reino perante o rei Artaxerxes? Porque Neemias era fiel, zeloso no cumprimento das suas obrigações. Ele amava e se importava também com o seu povo, com o povo que foi cativo para a Babilônia. E nesse meio tempo, ele soube a partir do seu irmão Anani
notícias de Jerusalém. E que os judeus que estavam em Jerusalém, que tinham já começado a retornar do cativeiro na Babilônia, estavam numa situação muito ruim em termos de dificuldades materiais, socioeconômicas, mas também em termos espirituais, porque esse povo tinha se afastado de Deus. Então, eles já vinham nesse processo com o que veio antes de Neemias, que foi o profeta Esdras, que fez o trabalho de reconstrução do templo para restaurar o culto, a adoração a Deus. Mas desses que voltaram, nem todos estavam ali tementes, seguindo fielmente ao Senhor. Então vejamos, algo deveria ser feito, porque as cidades, elas eram edificadas e havia muros para proteção, para que evitasse uma invasão de algum exército inimigo sobre tal cidade. E nesses muros havia sentinelas que tomavam conta, que eram seguranças, né, os ditos hoje seguranças daquela cidade, e havia os portões que abriam-se e fechavam-se à medida que quem chegasse lá tivesse a sua entrada permitida. Então vejamos, Neemias sentou-se e chorou aos pés do Senhor. Neemias clamou, orou, clamou, chorou aos pés do Senhor. O que Neemias fez? Por que ele estava tendo esse sentimento de tristeza? Porque o seu povo estava praticamente largado lá no que sobrou do que foi o reino de Judá. E esse povo precisava de proteção, de cuidado. Então, nesse meio tempo, ele clamou, jejuou, orou, antes de falar, aproveitar aquela oportunidade que o rei Artaxerxes lhe deu. Ele orou, jejuou diante do Senhor. E Deus o usou. Deus colocou-o ali como um instrumento, como alguém escolhido do Senhor, para falar ao rei em nome do Senhor. Neemias tomou para si o compromisso de reconstrução dos muros de Jerusalém, conforme eu expliquei agora há pouco. Tá? A proteção física, a proteção militar. Mas tanto eles precisavam da proteção física, da proteção militar, como também da proteção espiritual. Então esse compromisso de reconstruir os muros foi assumido por Neemias, já que anteriormente a ele a reconstrução do templo coube ao profeta Esdras. No primeiro item, adoração e culto a Deus. Nós também passamos por muitas adversidades. Nós também vivemos situações que nos levam a fugir do nosso controle. Ou seja, nós também vivemos situações em que podemos até nos desesperar, achando, que não teremos solução para tal problema. Irmãos, isso não deve se passar na nossa mente. Porque quando agimos assim, estamos pondo Deus à prova. Estamos duvidando do poder de Deus, daquilo que Ele pode fazer na nossa vida. As circunstâncias que nós passamos nos fazem automaticamente pedir socorro a Deus. E é uma coisa assim tão presente, tão automática,
Porque até mesmo aquelas pessoas que se dizem ou que se intitulam como ateias, como não crendo em Deus, como não tendo fé, quando passam por momentos difíceis, também clamam ao Deus para que as livre daquele mal. E isso é uma demonstração de quê? Da fragilidade humana, de que todos nós dependemos da atuação de Deus. Então, pedir socorro a Deus. Mas Deus socorre, sim, mas não é só o socorro que a gente tem que pedir a Deus, não. Né? Nós temos que estar também consagrando a nossa vida a Deus, nós temos que estar adorando, servindo a Deus com compromisso, com fidelidade. Então, nos ensinamentos de Neemias, vemos que, diante das adversidades que ele vivia, ele estava sofrendo pelo seu povo. Pelo seu povo. Ele estava tendo uma vida muito boa lá dentro do palácio do rei Artaxerxes. Mas o seu povo em si estava tendo uma vida muito difícil, totalmente contrária ao tipo de vida que ele levava, mesmo cativo, ali no palácio da Babilônia. Então, ele iniciou a sua oração adorando e prestando culto ao Senhor, quando nos diz lá em Neemias 1:5: Ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos. O que ele quis? O que podemos tirar como lição desse versículo? Ele levantou a necessidade de que precisamos reconhecer que somos criação de Deus e que devemos a Deus honra e glória. Como cristãos, em primeiro lugar, independente da situação da vida, devemos reconhecer a grandeza e a soberania de Deus, e também é necessário adorar e cultuar ao Deus dos céus. Então foi exatamente isso que Neemias fez, tendo se colocado na presença do Senhor. Depois de adorar e reconhecer a grandeza de Deus, Neemias suplicou ao Senhor dos céus por socorro, conforme o versículo 6 do capítulo 1, que nos diz o seguinte: Ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Essa adoração e essa súplica de Neemias fizeram com que ele sentisse a presença de Deus em sua vida e o deixou confiante. Ele creu, ele teve fé naquilo que ele estava pedindo. Devemos confiar, contar nossos problemas ao Senhor e, ao mesmo tempo, adorar e ser grato por tudo. No Salmo 28, Davi nos diz o seguinte: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Confio nele de todo o coração. Ele me ajuda e meu coração se enche de alegria. Por isso lhe dou graças com os meus cânticos. Na confiança em Deus, Neemias pôde enxergar com os olhos da fé. Os olhos da fé nos levam a enxergar com os nossos olhos, no sentido da visão, mas também com o nosso cérebro, à medida em que estamos refletindo, pensando sobre os ensinamentos de Deus para nós, para vivermos segundo a vontade dele e vivermos, claro, melhor. Bem,
apesar das adversidades e dos desafios que ele tinha pela frente de reconstruir o que já estava destruído, ele sabia que o Senhor estava à frente, dirigindo os seus passos e dando-lhe a vitória. Por quê? Porque ele foi ali cumprir uma missão que Deus destinou para que ele cumprisse, para que ele fizesse. No item 2, assumindo uma atitude. Então, numa primeira etapa, o que Neemias fez? Ele orou ao Senhor. Orou, adorou ao Senhor, suplicou pelo seu povo. Agora que o rei Artaxerxes abriu as portas para ele cumprir aquela missão, o que ele tinha que fazer? Agir, levar em frente tudo aquilo que Deus planejou para que ele fizesse. Então ele teve que assumir a atitude de cumprir com essa missão. Então ele não ficou só nas lágrimas, ele não ficou só nos lamentos, ele não ficou só nas súplicas. Ele precisava fazer algo para sair da situação em que se encontrava. Ou seja, quem é que tinha que sair daquela situação que se encontrava? Era o seu povo. Como eu falei, ele estava bem em termos materiais. Mas o seu povo em si não estava. O seu povo estava muito mal. Numa miséria socioeconômica, numa miséria espiritual, estava precisando de uma assistência completa. Então ele fez algo. Esse algo que ele fez foi exatamente a ida até Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém. Quem soube disso? O rei. Ninguém mais sabia daquilo que ele foi fazer em Jerusalém. Muitas vezes nós ficamos sentados, chorando por problemas e não nos levantamos para fazer algo específico, para tomar uma atitude para reverter tal situação. Só reclamar não resolve nada. Nós temos que agir. Nós temos que ter atitudes. Então, o que acontece? Oraram, clamaram ao Senhor, mas algumas vezes oramos, clamamos ao Senhor, mas algumas vezes ficamos paralisados diante do que foi destruído. E esperamos algo acontecer do nada. As coisas não vão acontecer do nada, meus irmãos. As coisas acontecem segundo a vontade de Deus, sim, no tempo, na hora, no momento dele. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos tomar uma atitude, buscar ao Senhor, estarmos revestidos do poder do Senhor, do Espírito de Deus, e assumir uma postura que transformará esse nosso choro em alegria. Como diz no Salmo 30, o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Ou vem pela manhã, em outras versões. O rei Artaxerxes, por conviver com Neemias, por conhecer o Neemias durante tanto tempo, por ser tão bem servido por Neemias,
passou a também conhecer e perceber aquilo que ele sentia, aquilo que ele estava passando e vivendo, que é o que todos nós, quando convivemos muito tempo com alguém, a gente passa a conhecer as pessoas, saber quem elas são, quais são as suas reações, qual o seu temperamento, quais as suas atitudes, né? A sua personalidade. Tudo isso nós conhecemos. A sua fidelidade, o bom serviço prestado por Neemias ao rei Artaxerxes, criou uma relação de amizade, de fraternidade para com Neemias. E o rei percebeu que ele não estava feliz, que tinha alguma coisa na sua mente que o estava deixando triste. Neemias não conseguiu esconder os seus sentimentos. O rei viu a tristeza estampada na sua fisionomia. Porém, Neemias assumiu uma atitude e pediu ao rei por sua benevolência, porque o rei perguntou por que ele estava triste. E ele respondeu e falou a verdade. Então, irmãos, isso não foi à toa, não. Isso aconteceu para a glória de Deus. Simplesmente porque já era plano de Deus que essa conversa acontecesse, para que essa porta pudesse ser aberta. Tá? Então pediu ao rei, pela sua benevolência, para ir à cidade dos seus pais, em Judá, a cidade de Jerusalém, para reconstruir a cidade. Então, em Neemias 2,5, que é o versículo básico, né, que diz o seguinte: se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. Com a permissão do rei Artaxerxes, Neemias parte para cumprir o plano de reconstrução das muralhas de Jerusalém. Então, olha aqui a lição deixada por Neemias. Uma vida de oração ativa envolve diretamente atitudes e planejamento para reconstruir o que está destruído. Diante das adversidades, nós podemos estar vivendo problemas, dificuldades, precisar de reconstrução de determinadas áreas da nossa vida. Então, nesse caso, esse muro que nós podemos estar precisando reconstruir pode ser o muro do casamento, do relacionamento familiar, da saúde física, da saúde emocional, das finanças e até mesmo o muro da vida espiritual. Não há nada que esteja destruído que o Senhor não possa reconstruir. Reconstruir é construir novamente aquilo que foi destruído diante de diversas circunstâncias. Aprendemos também com Neemias a determinação em reconstruir os próprios muros. Podemos ver com o exemplo de Neemias, fazendo um paralelo com o Novo Testamento, o que Jesus disse no Sermão do Monte: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos os que pedem, recebem, todos os que procuram, encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Neemias pediu a Deus pela reconstrução dos muros de Jerusalém, e assim como pela vida dos judeus.
E antes disso ele procurou o quê? Uma resposta do Senhor. E onde estava a resposta do Senhor? Nas portas que foram abertas pelo rei. Não só de permitir que ele fosse, mas ele levou material para reconstruir esse muro. Foi parte do exército de Israel para acompanhá-lo nessa missão, para poder dar respaldo àquilo que ele estava fazendo ali, em Jerusalém. Nós aprendemos a reconstruir os nossos próprios muros e sabemos que Jesus responde às nossas orações, né? Aqui nós lemos: peçam e receberão, procurem e encontrarão. Não está naquelas palavras do português culto que está na maioria das versões das Bíblias. Neemias pediu a reconstrução dos muros de Jerusalém, a reconstrução da vida do povo judeu, né? Mas essa trajetória de Neemias não foi somente um festival de coisas boas, de vitórias, porque houve também dificuldades. Lá no versículo 10, que nós lemos, fala de dois homens, de Sanbalate e de Tobias. E no versículo 20, já fala de mais um, que era o sírio. 19, aliás. Gesem, o arábio. Gesem, Tobias e Sanbalate estavam trabalhando contra a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, o que eles representam? Eles nada deixam de ser, de representar, do que os obstáculos, as situações que nos tentam levar a deixar de cumprir aquilo que nós estamos fazendo, de dificultar a nossa vida. Então isso seria o quê? Os obstáculos, que tanto podem ser situações como podem ser pessoas. Na realidade de Neemias, foram pessoas que criaram situações difíceis, que zombavam, que faziam escárnios de Neemias, que falavam: isso não vai dar certo, não, você não vai conseguir, isso é uma obra muito grande. E da onde vem isso, irmãos? De Deus é que não é, né? E nós temos plena consciência desse fato. Então, quantos de nós não concluímos nossos objetivos só porque obstáculos aparecem na nossa frente? Obstáculos existem para que sejam enfrentados e vencidos, não para que permitir que eles nos vençam, que eles impeçam de cumprirmos com a nossa missão, de cumprirmos com aquilo que Deus nos confiou para fazer. Sanbalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, quando eles souberam desse plano, eles zombaram com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Ainda criando situações que poderia trazer intrigas sérias ou até a morte de Neemias. E que ele perdesse toda a confiança, todo aquele amor fraternal que o rei Artaxerxes tinha por ele. Bem, a oposição será forte, mas quando precisamos e queremos reerguer a nossa vida,
reconstruir os nossos muros, é o Espírito de Deus que habita em nós e que nos fortalece. E nós temos que ter fé. Nós não podemos duvidar. Como diz lá no hino, o segredo do viver, o segredo do vencer é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Esse é o hino 330 do cantor cristão, que tem esses versos. Bem, Neemias respondeu com confiança. Ele não desistiu de reconstruir esses muros. Ele não desistiu de permitir, de que facilitar, de que houvesse mudanças nos relacionamentos espiritual, conjugal, familiar, de saúde física, de saúde emocional, de finanças. Ele levou em conta tudo isso. Tá? Neemias respondeu com total confiança e não se deixou abalar pelos seus opositores. E Neemias, com todo entusiasmo, ele se lançou, ele avançou para a reconstrução dos muros e contagiou o povo, uma vez que o projeto que deu início com a oração começou a ser posto, colocado em prática. E não pensemos que isso aconteceu à toa, não. Porque aí tem planos de Deus, para a honra e glória do seu próprio nome. Opositores tentavam tramar contra eles, impedir a reconstrução dos muros, humilhar os trabalhadores. Mas Neemias firmava cada vez mais a sua fé na presença de Deus e orava. Ele tinha uma missão a cumprir. Essa missão tinha que ser feita. Então a reconstrução dos nossos muros não será reconstruída, sem haver desafios, sem haver um preço para pagarmos. Isso existe. Neemias fez, e apesar de todas as lutas, a obra de reconstrução do muro foi concluída em 52 dias. 52 dias, ou seja, um mês inteiro e mais umas 3 semanas. Né? A reconstrução do muro foi concluída em 52 dias. Neemias ensinou e reconstruiu também a perspectiva de mudança de vida do seu povo. Ou seja, ele foi ali reconstruir aquele muro, mas também reconstruir o culto, a adoração, reconstruir a fé em Deus, para que aquele povo voltasse a se ocupar com o estudo das Escrituras e que fizessem a vontade de Deus. Então, ali foi um compromisso. Quando nós assumimos um compromisso com Deus, quando passamos a ter uma grande e profunda vida de devoção ao Senhor, quando confiamos por completo em Deus, quando nos entregamos e pedimos sabedoria, direção e visão do Senhor, e os muros de nossas vidas começam a ser reconstruídos. Reconstruir. Construir de novo. Fazer de novo. E isso é uma coisa que Deus faz, e faz muito bem. Nós temos falhas como humanos, mas Deus não tem. Deus é perfeito. Então nós temos que ter fé em que as coisas irão acontecer e saber se colocar diante do trono do Senhor. No item Como Pensar e Agir, nos diz o seguinte:
Como você tem reconstruído muros de sua vida espiritual, conjugal, do relacionamento familiar, da saúde física, emocional e das finanças? Você tem só chorado e se lamentado? Ou você tem também agido para reverter essa situação? Né? A alegria do Senhor nos mantém motivados a estarmos continuando firmes na reconstrução dos nossos muros. Precisamos nos alegrar e celebrar a glória de Deus, independente das circunstâncias. Não é só se lembrar de Deus quando está tudo bem. E quando o problema chega, Deus esqueceu de mim, Deus não cuidou de mim. Pelo amor de Deus, né? Isso aí não é real, isso não é verdade. No item 2, Neemias foi determinado, muito determinado. Então nós devemos procurar cumprir também essa determinação naquilo que temos para fazer. Cumprir a determinação da vontade de Deus. Não é ficar determinando coisas aí para os outros que são da competência de Deus, coisa que nós não podemos fazer, mas que o nosso clamor, a nossa oração reforça, agrada a Deus. E Ele, por misericórdia a nós, nos responde e nos concede as bênçãos. Bem, não devemos desanimar. E no 3, vivamos um relacionamento diário com Deus. Busque estar na presença de Deus, sempre adorando, glorificando, louvando a Ele, tá? Relacionamento diário com Deus é o que? A nossa vida devocional. É quando a gente passa a viver realmente seguindo a vontade do nosso Deus, nos guardando do pecado, das coisas que entristecem a Deus na nossa vida. Bem, nós vemos aqui pontos importantes, né? Pensar e agir. Como devemos nos colocar em relação a Deus? A fé que Neemias teve, todos nós também podemos ter. Basta crermos no nosso Deus, né? Irmãos, nós estamos aqui com essas palavras encerrando o conteúdo dessa aula da lição 8. Agora no mês de dezembro nós estaremos em alguns domingos trabalhando 2 lições para concluirmos as nossas aulas dentro do próprio mês de dezembro, né? Já que foi uma opção da classe que continuasse no trabalho de home office, né? Então estamos aqui com as nossas aulas à distância. Só voltaremos quando tivermos em condições de saúde, em condições sanitárias firmes e definidas para podermos estar juntos sem corrermos risco de vida, sem prejudicar a nossa saúde física, né? Então vamos estar sempre colocando essa realidade, né, de Deus, ter a fé que Neemias teve, a perseverança que ele teve e principalmente de enfrentar aquelas pessoas que tentaram jogar areia, que tentaram impedir os seus objetivos, o cumprimento dos seus objetivos, que não eram propriamente dele, mas que são objetivos de Deus para a vida do seu povo. Oremos então, irmãos, oremos pela nossa professora Jália, pela sua saúde física e mental, por seus familiares, pelo nosso país, pela nossa igreja, pela nossa classe, pelos nossos familiares. Irmãos, não vamos esquecer o nosso compromisso de oração. Nós precisamos do nosso Deus.
e muito. Nós somos totalmente dependentes do nosso Deus, tá? E a oração nos leva a nos derramar diante do Senhor, colocando aquilo que a gente quer, que a gente planeja, para que sempre Deus dê uma orientação e nos dê sabedoria naquilo que temos para fazer, né? Nas nossas atitudes, nas nossas palavras, para não darmos mau testemunho. Oremos então. Deus, muito obrigado, Pai, porque Tu pudestes, ó Pai, conduzir aqui essa aula, Senhor, por tudo quanto foi dito, Senhor, tudo quanto foi colocado. Meu Deus, muito obrigado, porque a Tua graça, a Tua bênção e o Teu poder se fazem presentes entre nós. Atua em nossa vida, meu Deus. Dirige-nos e orienta-nos, seja com o nosso país, seja com nossas famílias, ó Pai. Cura as nossas enfermidades. Visita a nossa professora Jália, visita seus familiares, visita, ó Deus, a nossa igreja. Dá-nos a Tua direção, Senhor. Tem misericórdia de todos nós, ó Deus, e abençoa-nos grandemente, Senhor, em nome de Jesus. Amém.